Era fim de tarde em Belo Horizonte, e o movimento das ruas começava a diminuir. Heitor olhava para a sua lanchonete de pastéis com um desânimo crescente. O dia fora desastroso. Apenas alguns poucos clientes haviam passado por ali, e o caixa mal cobria os custos básicos. Os pastéis, geralmente fresquinhos e estalando de tão crocantes, permaneciam no balcão, murchando conforme as horas passavam. Ele deu uma última olhada ao redor, suspirou profundamente e desligou as luzes. Que droga de dia! Murmurou para si mesmo, trancando a porta com um estalo impaciente. A situação parecia cada vez mais sufocante, como se uma nuvem pesada estivesse pairando sobre ele, bloqueando qualquer chance de alívio ou sucesso. Enquanto dirigia pelas ruas, o silêncio do carro parecia amplificar sua frustração. Ele imaginava como contaria a Susana, sua esposa, sobre mais um dia de vendas baixas. A cada esquina, o sentimento de impotência crescia, e ele sentia como se tudo estivesse desmoronando. De repente, um baque seco interrompeu seus pensamentos. O volante puxou para o lado, e Heitor percebeu que o pneu do carro havia furado. Ele estacionou, encostando no primeiro lugar que viu, só para descobrir, com um olhar rápido, que estava bem em frente à primeira igreja batista de Belo Horizonte. Mas é claro, logo aqui, né? Resmungou, saindo do carro e chutando o pneu. Era o que faltava para terminar aquele dia com chave de ouro. Ele olhou para a igreja com certo desprezo, lembrando-se de como algumas pessoas que conhecia se apegavam àquela fé, acreditando que isso traria alguma paz. Para ele, tudo aquilo era uma perda de tempo, algo que só tirava as pessoas da realidade. Enquanto se preparava para trocar o pneu, tentando afastar a raiva crescente, percebeu que algumas pessoas começavam a sair do prédio da igreja. Era o final de mais um culto, e os fiéis se dispersavam pelas calçadas, conversando e rindo, alheios à sua irritação. Um casal mais próximo notou o estado de Heitor, e sem hesitar, se aproximou. — Boa noite, senhor. Precisando de ajuda com o pneu? Perguntou o homem com um sorriso simpático. Heitor respirou fundo, tentando disfarçar o desagrado. — Ah, sim. Parece que hoje é o dia de sorte, respondeu ele sarcástico, mas logo emendou. Se puderem dar uma mão aqui, não estou com muita paciência. Os fiéis trocaram um olhar e se aproximaram, dispostos a ajudar. Em poucos minutos, mais pessoas se juntaram para ajudar, e Heitor começou a se sentir estranhamente desconfortável com tanta gente ao redor, mexendo no carro e oferecendo ajuda. Se ao menos fossem mais discretos, pensou, sem dizer nada, quando o pneu estava quase trocado. Uma das crianças que estava junto com o grupo de fiéis correu distraída e, numa brincadeira inocente, se desequilibrou e esbarrou no retrovisor do carro de Heitor, que caiu com um estalo alto. Um silêncio constrangedor se seguiu. Os olhos de Heitor se encheram de fúria. Ele olhou para a criança e depois para os adultos, esperando que alguém tomasse responsabilidade. Era só o que faltava, rosnou ele, com os punhos cerrados. A mãe da criança se desculpou, e logo Paulo, o pai do menino, se aproximou para falar. — Sinto muito por isso, senhor. Foi um acidente. Meu filho não quis quebrar nada, disse Paulo, com um tom calmo e reconfortante. Eu tenho uma oficina aqui perto. Se o senhor quiser, conserto o retrovisor amanhã mesmo sem custo. É o mínimo que posso fazer para compensar. Heitor pegou o cartão de Paulo, dando uma olhada rápida nas informações impressas. É só o que me faltava mesmo, resmungou, meio para si mesmo, meio para o próprio universo, como se o destino estivesse brincando com ele. Como se minha vida já não estivesse difícil o suficiente. Paulo observou o desagrado de Heitor, percebendo que ele estava no limite da paciência. — Olha, eu entendo que você está tendo um dia difícil. Paulo começou, mantendo a voz calma e controlada. Mas às vezes, essas coisas acontecem. Vamos resolver isso, sem mais complicações.
Heitor soltou um suspiro frustrado e respondeu com um tom carregado de sarcasmo. Claro, às vezes essas coisas acontecem. Quando a vida já está uma bagunça completa, parece que tudo que pode dar errado, dá errado. Ele balançou a cabeça irritado. E agora, mais esse prejuízo. Para mim, parece mais que alguma coisa querendo me testar. Paulo assentiu, mantendo uma postura compreensiva, como se tentasse oferecer algum apoio, mesmo sem saber os detalhes dos problemas de Heitor. Eu sei como é. Às vezes, parece que as coisas só acumulam de uma vez, mas pelo menos o conserto do carro é algo que eu posso resolver, disse ele, tentando trazer um mínimo de alívio. Aquela postura calma de Paulo, sua oferta de ajuda e até mesmo seu olhar de compreensão irritavam o Heitor ainda mais. Ele sentia como se Paulo estivesse olhando diretamente para sua vida e julgando seu cansaço e desespero. A expressão de Heitor endureceu enquanto ele se esforçava para conter a irritação. Ótimo então, disse Heitor, guardando o cartão com um gesto rápido e sem olhar diretamente para Paulo. Eu vou passar lá amanhã. Vou resolver isso logo, porque, sinceramente, eu já tenho problema suficiente. O tom frio deixava claro que ele não estava buscando qualquer tipo de simpatia ou consolo. Estarei esperando sem problema nenhum. Passa lá a hora que puder, respondeu Paulo, mantendo o tom cordial. Ele parecia entender que a frustração de Heitor vinha de algo mais profundo, mas preferiu não forçar mais a conversa. Apenas se despediu educadamente e se afastou, chamando o filho para junto dele. Heitor, finalmente sozinho, entrou no carro e, com um suspiro pesado, fechou os olhos por um instante. Ele pensava no que Paulo dissera sobre coisas que se acumulam e odiava admitir que aquilo era a mais pura verdade. A lanchonete, as contas, os problemas em casa. Ele sentia que estava afundando, mas não queria admitir isso para ninguém, muito menos para um estranho. Quando ligou o carro, olhou novamente para o cartão de Paulo, que agora estava no banco ao seu lado. Ele sabia que teria que resolver o problema do retrovisor no dia seguinte, e Paulo era a solução mais prática. Mesmo assim, uma parte de Heitor se ressentia da ideia de ir até aquela oficina, como se isso significasse aceitar a ajuda de alguém que ele mal conhecia e que, por algum motivo, parecia enxergar mais do que ele queria mostrar. Na manhã seguinte, Heitor chegou à oficina de Paulo, ainda remoendo a irritação e o cansaço do dia anterior. A oficina de Paulo ficava em uma rua tranquila, próximo à igreja, e tinha um aspecto acolhedor, inesperado para um lugar que lida com graxa e ferrugem. Tudo era organizado, cada ferramenta em seu devido lugar, e o chão estava surpreendentemente limpo para um ambiente tão movimentado. O cheiro de óleo e metal estava presente, mas havia algo no ambiente que deixava o espaço quase convidativo, contrastando com o humor sombrio de Heitor. Paulo cumprimentou com um aceno amigável e algumas palavras educadas, que Heitor respondeu com um grunhido de impaciência. Ele só queria resolver logo o problema do retrovisor e sair dali o mais rápido possível. Assim, deixou o carro com Paulo e saiu com um aceno frio, dizendo que voltaria no fim do dia. Quando Heitor voltou para buscar o carro, o cansaço estava estampado em seu rosto. O dia na lanchonete fora tão ruim quanto o anterior, e ele começava a se sentir como se estivesse perdendo uma batalha que nem sabia direito como lutar. Paulo percebeu o semblante pesado de Heitor assim que ele entrou na oficina. Seu carro está quase pronto, disse Paulo, observando Heitor de relance, enquanto ajustava a peça final no retrovisor. Dia difícil, né? Heitor soltou um suspiro exasperado. Difícil é pouco. Parece que tudo anda de cabeça para baixo. Respondeu, evitando olhar diretamente para Paulo, como se estivesse desconfortável em desabafar. Mesmo com aquelas poucas palavras, Paulo fez um aceno compreensivo e, sem forçar o assunto, continuou. Às vezes a vida pesa, né? E não tem descanso. Parece que todo mundo passa por uma fase assim.
Por um instante, Heitor ficou em silêncio, olhando para o chão da oficina. Finalmente, como se as palavras escapassem sem permissão, ele murmurou. Peso? Eu tenho de sobra. Tô com problema atrás de problema. Na lanchonete em casa, ele hesitou, mas logo soltou o que vinha guardando há algum tempo. Pensei até em me separar da minha mulher. Paulo, com as mãos ainda ocupadas no concerto, olhou de relance para Heitor. Sinto muito por isso, cara. Sei que essas coisas são complicadas. Eu mesmo já passei por uns momentos difíceis também. No casamento, na vida. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Mas às vezes, o jeito como a gente enxerga as coisas faz muita diferença. Heitor levantou uma sobrancelha claramente desconfiado. Enxergar as coisas? É fácil falar. Quando a vida pesa desse jeito, quem é que consegue olhar de forma diferente? Paulo sorriu, sem se deixar abalar pelo tom cortante de Heitor. Entendo o que você quer dizer, mas eu acredito que, quando a gente consegue ver as coisas por um ângulo diferente, pode acabar descobrindo algo que antes nem considerava. Ele fez uma pausa. Acho que você já ouviu falar da história de Saulo, né? Aquele que virou Paulo. Heitor revirou os olhos e soltou um suspiro irritado. Lá vem. Olha, Paulo, nada contra, mas eu tô bem longe dessas histórias aí de Bíblia, viu? Pra mim tudo isso é invenção para distrair o povo. Paulo riu baixinho, aceitando a reação sem se ofender. Olha, eu respeito, claro, mas a história dele é sobre mudança. Saulo era um cara que via tudo de um jeito rígido, digamos assim, e essa mudança não foi só sobre religião, mas sobre aprender a enxergar o mundo de outra maneira. Heitor balançou a cabeça. Sem paciência. Talvez funcione para alguns, mas eu não sou desses. Aliás, não tô nem interessado. Paulo, percebendo o desconforto de Heitor, respeitou o limite. Entendo, não vou insistir. Às vezes essas coisas só fazem sentido quando a gente está pronto para ouvir. O silêncio entre eles cresceu, mas não era hostil. Era um tipo de silêncio reflexivo, como se de alguma forma as palavras de Paulo ainda ecoassem na mente de Heitor, mesmo que ele tentasse afastá-las. Depois de mais alguns ajustes, Paulo fechou o capô do carro e olhou para Heitor com um leve sorriso. Pronto, seu carro está consertado. Agora você não precisa mais se preocupar com o retrovisor. Enquanto Heitor já estava prestes a se despedir da oficina de Paulo, este olhou para o carro com uma expressão pensativa e comentou. Heitor, eu percebi que o carro estava com um barulho estranho no motor e fiz um ajuste para você também. Sem custo, não se preocupe. Mas eu sempre gosto de fazer um último teste de direção, só para garantir que está tudo realmente certo. O que você acha de eu te dar uma carona até sua casa? Assim, já faço o teste enquanto a gente vai conversando. Heitor hesitou por um momento, mas o dia já estava quase acabando e ele se sentia exausto demais para se incomodar com mais um detalhe. Tudo bem, murmurou, tentando manter o tom indiferente. Afinal, era uma carona prática. Os dois entraram no carro e Paulo começou a dirigir com uma naturalidade que transmitia certa tranquilidade. O ambiente dentro do carro era inicialmente silencioso, mas Paulo, com aquele jeito calmo e paciente, não demorou para puxar conversa. Sabe, Heitor, começou ele casualmente, eu nem sempre trabalhei com oficina. Na verdade, isso aqui foi algo que apareceu na minha vida depois de algumas reviravoltas. No começo, eu não achava que teria jeito para coisa. Heitor olhou de relance para Paulo, intrigado apesar de si mesmo. É mesmo? E como foi que você começou? Paulo deu um leve sorriso, mantendo os olhos na estrada. Foi no momento em que eu me senti meio perdido. Fiz alguns trabalhos aqui e ali até que conheci um cara que tinha uma oficina pequena e precisava de ajuda. Comecei a mexer com carros e acabei gostando. O que eu mais aprendi, aliás, foi sobre paciência. Cada concerto leva um tempo
e cada peça precisa ser entendida e ajustada com cuidado. Heitor soltou um riso seco. Paciência é algo que eu não tenho, principalmente com as coisas dando errado o tempo todo. Paulo assentiu compreensivo. É difícil mesmo quando as coisas não saem como a gente espera. Já passei por isso algumas vezes também. Aprendi que quando a gente menos espera, aparece uma solução onde a gente nem imaginava procurar. A conversa continuou assim, num ritmo tranquilo. Paulo contava pequenas histórias sobre sua vida, seu trabalho e algumas das mudanças que precisou enfrentar ao longo dos anos, sempre sem entrar em assuntos que pudessem deixar Heitor desconfortável. Aos poucos, Heitor começou a responder com mais que monossílabos, ainda que em tom frio e calculado, mas Paulo, atento, percebia um traço de reflexão surgindo no rosto de Heitor. Ao se aproximarem da casa de Heitor, Paulo parou o carro na calçada e sorriu, quebrando o silêncio que se formara nos últimos metros. Bom, acho que o carro passou no teste, disse ele, numa tentativa de leveza. Heitor apenas assentiu, agradecendo de maneira um tanto formal. Antes de se despedirem, Paulo se virou para Heitor. Será que eu poderia pedir um copo de água? Esse calor me deixou seco, disse ele com um sorriso amistoso. Heitor, relutante, mas sem querer parecer mal-educado, concordou. Claro, pode entrar. Eles saíram do carro e entraram na casa. No momento em que entraram, Susana, esposa de Heitor, apareceu na sala, aparentemente surpresa ao ver que ele não estava sozinho. Ao levantar os olhos para Paulo, ela parou por um segundo, surpresa, e um sorriso iluminou seu rosto. Paulo, não acredito. É você mesmo, disse ela, com um tom de nostalgia. Paulo, igualmente surpreso, sorriu de volta. Susana, que mundo pequeno, há quanto tempo, hein? Heitor olhava de um para o outro confuso, até que Susana explicou. Paulo e eu fomos colegas de escola. Ele era muito amigo de um dos meus primos. Faz tantos anos. Quem diria que você consertaria o carro do Heitor um dia? Os três se sentaram na sala e a conversa naturalmente deslizou para lembranças antigas. Susana e Paulo lembraram dos tempos de escola, dos amigos em comum, das festas e até de algumas travessuras. A atmosfera se tornou leve e nostálgica, e até Heitor relaxou um pouco, rindo aqui e ali das histórias engraçadas que os dois relembravam. Após um breve momento de silêncio, Susana, Paulo e Heitor ainda estavam sentados na sala, conversando sobre a vida e os desafios que cada um enfrentava. Paulo, observador e sensível, percebeu algo mais na expressão de Susana enquanto ela falava sobre o peso de manter a casa e os negócios com Heitor. Sua voz era suave, mas havia uma tristeza quase imperceptível que Paulo, intuitivo, captou rapidamente. A vida tem sido meio pesada, Susana disse hesitante, olhando de relance para Heitor. A gente tenta fazer o melhor que pode, mas nem sempre as coisas saem como a gente espera. Paulo assentiu, ouvindo com atenção, e depois lançou um olhar cuidadoso a Heitor, que estava visivelmente desconfortável com a direção da conversa. Apesar disso, ele permaneceu em silêncio, como se soubesse que Susana precisava colocar aqueles sentimentos para fora. Paulo se inclinou levemente para a frente, a voz suave e acolhedora. Eu entendo o que vocês estão passando. Muitas vezes a gente carrega o peso de tudo sozinho, achando que tem que resolver cada problema por conta própria. Ele fez uma pausa, olhando com gentileza para os dois. Mas às vezes, um pouco de fé pode ajudar a trazer alívio, mesmo que seja só uma esperança pequena. Heitor suspirou, revirando os olhos. Lá vem você de novo com essas coisas. Olha, Paulo, eu não acredito em nada disso. Se tivesse uma solução fácil, eu já teria encontrado. Paulo sorriu de leve, compreendendo a resistência de Heitor. Ele não estava ali para pressioná-lo, mas sentiu que talvez uma pequena intervenção pudesse ajudar.
Com uma voz calma e sem forçar, ele sugeriu: Eu entendo seu ponto, Heitor. Só pensei que talvez uma oração pudesse trazer um pouco de paz. Nada além disso. Não é nada mágico, sabe? Mas às vezes colocar nossos problemas para fora ajuda. Antes que Heitor pudesse responder, Susana, com um olhar de gratidão nos olhos, virou-se para o marido. Heitor, ele ajudou a gente com o carro. Foi gentil. Não custa nada, né? A gente pode tentar pelo menos uma vez. Heitor bufou, claramente incomodado, mas ao ver a expressão sincera de Susana e percebendo o quanto ela valorizava aquele pequeno gesto, ele cedeu. Tá bom, murmurou cruzando os braços e recostando-se no sofá. Se isso vai te deixar feliz, Susana, tudo bem. Mas não espere que eu acredite nessas coisas. Paulo deu um leve sorriso de compreensão e fechou os olhos por um momento, mantendo o tom da voz suave e sereno. Ele começou com palavras simples, mas carregadas de sinceridade. Deus, pedimos por paz e união nesta casa. Que o Senhor traga clareza e força para o Heitor e a Susana, que carregam tanto peso em seus corações. Que eles possam encontrar consolo um no outro e que a bondade, a compreensão e o respeito possam crescer entre eles. Ao final, ele fez uma breve pausa antes de acrescentar: que esta família sinta a leveza de saber que não precisam carregar tudo sozinhos. Quando Paulo terminou, o ambiente ficou em silêncio por um momento. Heitor, sem saber exatamente por quê, percebeu uma leveza no ar. Ele olhou ao redor da sala, como se algo sutil, quase imperceptível, houvesse mudado, uma sensação de paz, que ele não conseguia explicar, como se as paredes da casa estivessem de alguma forma menos apertadas. Ainda sem muita expressão, ele olhou para Paulo e murmurou: obrigado, meio sem jeito, sem saber como processar o que sentia. Paulo apenas assentiu, sem pressionar Heitor a dizer mais. Levantando-se para ir embora, Paulo tirou um cartão do bolso e o estendeu a Heitor. Qualquer coisa que precisar, me liga, tá bem? Heitor pegou o cartão sem pensar muito e o colocou no bolso da camisa, acenando em despedida. Susana, ainda tocada pela oração e pelo momento de tranquilidade, acompanhou Paulo até a porta, trocando mais algumas palavras de agradecimento e despedida. Assim que Paulo partiu, Heitor ficou parado por alguns instantes, encarando o vazio da sala. Ele não sabia exatamente o que estava sentindo, mas havia algo diferente ali. Talvez fosse apenas o efeito de um momento de silêncio e calma, ou talvez fosse algo mais. Susana se aproximou e colocou uma mão leve no ombro de Heitor, como se quisesse compartilhar com ele aquela nova e silenciosa paz. E pela primeira vez em muito tempo, ele não afastou a mão dela. A manhã seguinte chegou com o mesmo ar pesado que Heitor vinha sentindo nos últimos tempos. Ele levantou, tomou um café rápido e se preparou para mais um dia de trabalho na lanchonete, ainda carregando a sensação de desconforto e frustração que o acompanhava. Ele pensava em como o peso das contas, os conflitos com Susana e o medo de que o negócio não desse certo estavam tornando cada dia mais difícil. Heitor entrou no carro e começou seu caminho habitual pela cidade, passando pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte. Ele dirigia mecanicamente, os pensamentos distantes, refletindo sobre o dia que tinha pela frente e sobre a conversa do dia anterior com Paulo. Uma parte dele queria ignorar o que acontecera, mas outra parte sentia que aquele encontro, a oração e até mesmo a leveza que ficara no ar tinham deixado algo diferente dentro dele. Quando chegou a um dos cruzamentos da Avenida do Contorno, parou no semáforo e pela primeira vez percebeu algo estranho no banco do passageiro. Uma Bíblia desgastada, com a capa um pouco velha, estava lá como se sempre tivesse feito parte do carro. Ele franziu a testa intrigado. Mas o que é isso? Pensou em voz alta, tentando se lembrar se alguém a tinha deixado ali. Seu primeiro pensamento foi que Paulo tinha deixado a Bíblia de propósito. Talvez uma maneira de plantar uma semente.
Irritado, ele pegou o livro com um suspiro de impaciência, mas quando seus dedos abriram as páginas, notou um marcador entre elas. A curiosidade o venceu e ele abriu a Bíblia na passagem marcada. As palavras sobre a transformação de Saulo para Paulo estavam destacadas. Ele leu, e cada frase parecia ter um peso, uma intensidade que o incomodava, quase como se o texto falasse diretamente com ele. A história de um homem que perseguia outros, endurecido e convicto de que estava no controle, mas que, após um momento de luz e transformação, se tornava uma nova pessoa. Paulo, ele parou, sentindo uma leve pontada de identificação. Apesar de resistir à ideia de mudança, uma parte dele começava a se perguntar se estava, de fato, controlando alguma coisa em sua vida. Enquanto lia, imerso em pensamentos, o sinal abriu e ele não percebeu. Com o olhar ainda fixo nas palavras da Bíblia, os segundos passaram até que um carro atrás dele buzinou, tirando-o abruptamente de seu transe. Heitor fechou a Bíblia com um movimento rápido, jogando-a de volta para o banco ao lado e engatando a marcha. Ele acelerou, mas antes de atravessar o cruzamento, um carro veio de uma travessa à direita, avançando o sinal. Heitor freou bruscamente e o carro passou a poucos metros de onde ele estava. Seu coração disparou e ele ficou ali, parado, vendo o carro seguir em frente, o barulho dos freios ainda ecoando em sua mente. Ele respirou fundo, as mãos trêmulas no volante, tentando processar o que acabara de acontecer. Uma sensação estranha tomou conta dele, um arrepio que subia pela coluna e tomava conta de seu corpo. Ele sabia que se não tivesse perdido aqueles segundos no semáforo, poderia ter sido atingido. A ideia de que a Bíblia o distraíra o fazia sentir um misto de incredulidade e gratidão, um sentimento que ele não entendia, mas que o deixava inquieto. Ficou ali, parado no cruzamento, olhando novamente para a Bíblia no banco ao lado. As palavras que acabara de ler ressoavam em sua mente, e uma pergunta começou a se formar lentamente dentro dele. E se tudo isso for um sinal? Ele estacionou o carro logo em seguida, pegou o celular com mãos trêmulas, e após hesitar por alguns segundos, procurou o número de Paulo no cartão que guardara no bolso. O telefone tocou algumas vezes antes de ele ouvir a voz familiar do outro lado. Paulo falando, respondeu a voz calma e acolhedora. Paulo. Heitor começou, mas sua voz saiu embargada e ele teve que respirar fundo para conseguir continuar. É o Heitor. Desculpa incomodar. A resposta de Paulo foi imediata e ele soava genuinamente preocupado. Heitor, tudo bem com você? Ao ouvir a pergunta, algo se rompeu dentro de Heitor. A tentativa de segurar as emoções fracassou e ele começou a falar, atropelando as palavras entre soluços que ele tentava controlar. Eu não estou bem, Paulo. Eu sinto que não consigo mais. É tudo tão difícil. Eu achava que dava conta, sabe? Que podia resolver tudo sozinho. Mas agora, não sei mais. Eu tô perdido. Quase morri em um acidente agora e acho que o que me salvou foi Quase que ele não falava a palavra, mas seguiu. Uma Bíblia. Acho que uma Bíblia me salvou. Paulo escutava em silêncio, deixando que Heitor desabafasse sem interromper. Cada palavra de Heitor era um reflexo da dor que ele vinha guardando em silêncio, uma dor que se acumulava, se enredava em seus pensamentos, em cada problema que ele acreditava poder resolver sozinho. Eu me sinto tão cansado, continuou Heitor, a voz embargada de choro. A lanchonete não vai bem, Susana e eu mal nos falamos direito. E agora, depois desse quase acidente, eu não sei mais o que fazer. Parece que tudo está ruindo ao meu redor. E eu não consigo carregar esse peso. Paulo respirou fundo do outro lado da linha, escolhendo cuidadosamente as palavras antes de responder. Heitor, eu imagino quanto isso tudo deve estar sendo difícil. E eu sinto muito que você tenha guardado tudo isso sozinho até agora,
Mas você não precisa carregar isso sem apoio. Às vezes, a gente se sente tão isolado que esquece que existem pessoas ao redor, prontas para ajudar. Heitor ouvia em silêncio, mas o pranto continuava, liberando a tensão acumulada por tanto tempo. Paulo continuou com uma voz calma e acolhedora. Sabe, você já fez tanto por conta própria, Heitor, mas talvez seja o momento de se abrir para outras possibilidades. Às vezes, quando a gente compartilha o peso, ele se torna um pouco mais leve. E, olha, você não precisa enfrentar isso tudo sozinho. Heitor engoliu em seco, tentando encontrar as palavras. Pela primeira vez, ele admitia que não sabia o que fazer. Sentia-se vulnerável, mas ao mesmo tempo aliviado por não precisar esconder isso. Eu não sei o que fazer, mas obrigado por ouvir. Obrigado por não me julgar. Eu estou aqui para você, Heitor. O que quer que você precise, pode contar comigo. Meu único conselho agora é que você volte para casa e tire um tempo para refletir, para pensar no que realmente importa. Acredito que, no fundo, você sabe quais são as coisas essenciais. E se, em algum momento, você sentir que precisa conversar de novo, estarei aqui. Heitor assentiu, mesmo sabendo que Paulo não podia vê-lo. As palavras de Paulo, sua paciência, sua compreensão, tudo isso tocava algo profundo, uma parte de Heitor que ele mesmo não sabia que existia. Eles se despediram, e Heitor desligou o telefone ainda com o rosto molhado de lágrimas. A angústia em seu peito começava a se dissipar, sendo substituída por um estranho e suave alívio. Sentado ali com o telefone em mãos, ele fechou os olhos, deixando que a sensação de paz finalmente o envolvesse. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse enxergando com clareza, uma clareza que o convidava a olhar para o que realmente importava. Heitor dirigiu de volta para casa, ainda sentindo a leveza trazida pela conversa com Paulo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia diferente. Era uma mistura de alívio e resignação, como se, ao aceitar que não podia resolver tudo sozinho, ele tivesse finalmente aberto uma pequena porta para algo novo. Quando ele entrou em casa, Susana estava na cozinha, mas ao ouvi-lo chegar, veio até a sala. Ela notou de imediato a mudança em sua expressão. O olhar cansado de sempre parecia agora mais suave, menos carregado. Heitor, está tudo bem? Perguntou ela, confusa, mas esperançosa, como se pressentisse uma transformação. Ele assentiu, respirando fundo antes de responder. Aconteceu uma coisa hoje. Quase sofri um acidente, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu estava distraído e um carro avançou bem na minha frente. Eu só escapei por sorte ou por algo que nem sei explicar. Ele retirou do bolso a Bíblia e mostrou para Susana. Susana o olhou, atenta, sentindo que havia mais em suas palavras. Heitor desviou o olhar, com uma mistura de vergonha e arrependimento, e continuou. E nesse momento, eu senti medo de verdade, como se por um instante tudo pudesse acabar. E eu percebi que estou cansado de carregar tudo sozinho. Foi a primeira vez que Susana ouviu essas palavras dele, e seus olhos brilharam com uma emoção que ela tentava conter. Heitor, ela começou, mas ele a interrompeu, ainda com a voz trêmula. Eu conversei com Paulo depois disso. Liguei para ele e acho que desabei de vez. Ele disse que eu devia voltar para casa e pensar no que realmente importa. Susana o observava, tocada pela vulnerabilidade dele. Sabia o quanto Heitor evitava expor suas fraquezas, mas ali estava ele, abrindo-se como nunca antes. Com um gesto hesitante, Heitor pegou as mãos dela. Eu não sei muito bem como fazer isso, Susana, mas eu queria tentar uma coisa. Será que a gente pode orar juntos? Susana, surpresa, apenas assentiu, contendo as lágrimas. Ela não fazia ideia de que aquele pedido estava para chegar,
mas estava disposta a abraçar esse momento. Eles se ajoelharam lado a lado, e Susana começou com palavras simples, agradecendo pela vida e pela proteção que tinham sentido naquele dia. Ao ouvir as palavras dela, Heitor fechou os olhos e, com um sentimento genuíno, entregou-se. Suas próprias palavras saíram tímidas, mas carregadas de sinceridade. Deus, eu não sei como fazer isso, mas se o Senhor realmente está ouvindo, eu preciso de ajuda. Ajuda para ser uma pessoa melhor, para cuidar da minha família e para não me sentir tão sozinho. No instante em que ele terminou a oração, algo mudou no ambiente. Não era uma sensação de grandiosidade ou algo sobrenatural, mas uma paz simples e intensa que parecia preencher cada canto da casa. A tensão que sempre pairava entre eles se dissipou, deixando um ar de tranquilidade que eles quase não reconheciam, mas que os envolvia de uma forma indescritível. Heitor abriu os olhos e olhou para Susana, que ainda segurava suas mãos. Os dois trocaram um sorriso leve, quase tímido, como se estivessem redescobrindo um ao outro. Ele sentiu que algo dentro dele estava se recompondo, como se cada palavra dita naquela oração tivesse ajudado a suavizar o peso que carregava. Não era uma solução mágica, mas uma semente de esperança. E assim, Heitor entendeu que sua jornada não precisava ser enfrentada sozinho. A fé, mesmo que pequena e ainda confusa, trouxe uma nova perspectiva, e ele sentiu que agora poderia carregar o peso da vida com mais leveza. Essa nova paz se tornou seu ponto de partida para a reconciliação com Susana, com ele mesmo e com o que realmente importava.